gente vai falar agora sobre arte e ciência, né? A influência dos gregos sobre essas duas matérias, né? Sobre esses dois assuntos, né? Sobre a arte e a ciência. Primeiro a gente vai falar sobre a arte. O teatro grego foi uma importante né, criação da Grécia Antiga, com peças cujos textos muitas vezes eram objetos de competições. Por que objetos de competições? Os escritores optavam por produzir uma tragédia ou uma comédia e concorriam a prêmios, né? Ou seja, os escritores eles criavam com o objetivo de, além de entreter as pessoas, né, no teatro, eles tinham o objetivo de ganhar prêmios. Muitas vezes o rei, né, tinha a influência, né, da política, eles podiam ter privilégios sobre a cidade, né, na cidade, ter mais espaço para produzir, e eles faziam essas obras teatrais como tragédia e comédia. E a própria tragédia e a comédia, nesse tipo de teatro, a base é a Grécia Antiga, os gregos, né? Eles criavam teatros de comédia, as pessoas rirem, né? Que a gente conhece hoje. E a tragédia, eles faziam réplicas ou tentavam refazer batalhas ou situações onde alguns morriam, né? Os heróis, tinham aqueles heróis, né, que salvavam as pessoas, a cidade. Eles faziam essa dramatização nesse período. O espaço onde eles eram representados, né, ou era representado as tragédias e as comédias, também era chamado de teatro, né, o local onde eles faziam as apresentações. Na Grécia Antiga, o teatro era ao ar livre, ou seja, era aberto, não era no local fechado como é hoje. Em alguns locais tem, né, o teatro ao ar livre, mas a maioria dos teatros hoje é fechado, é coberto, tem climatização. Mas na época, como eles veneravam muito, né, cultuavam muito a natureza, e também não tinha essa ideia de local fechado para dramatizar as coisas, eles faziam ao ar livre, criavam um palco, né, e faziam os assentos para as pessoas assistirem ao redor desse palco. A gente vai ver mais na frente. No centro, né, ficava a orquestra, perto, né, do palco. E do outro, né, do outro lado, né, do lado do centro, ficava o skene, uma palavra, né, grega, né, que era o palco onde atuavam os artistas. Então tinha a orquestra que fazia as trilhas sonoras, né, como a gente conhece hoje, fazia os efeitos, como a gente pode dizer, né, os efeitos especiais. Tinha essa orquestra, né, fazia o fundo musical. E perto da orquestra, a orquestra na verdade ficava perto do local onde se faziam, né, a dramaturgia teatral, que eram as peças teatrais, né? Pode ver que é bem complexo o teatro grego, né? Não era só representar, tinha o seu contexto, tinha fundo musical. E até hoje a influência do teatro grego nos traz hoje influencia na verdade, né, o teatro atualmente. Continuando, em volta desses lugares, né, os teatros, ficavam as arquibancadas, que era onde as pessoas ficavam para assistir. Por meio das apresentações teatrais, os gregos homenageavam seus deuses, que representavam o seu cotidiano, ou seja, dentro das apresentações teatrais, o centro, ou praticamente boa parte, quase toda a parte dos teatros, das peças teatrais, era representando os feitos, né, dos deuses, feitos dos semideuses, dos heróis, dos filhos, né, dos deuses, e também representavam o cotidiano, a vida cotidiana dos gregos. Incluindo as plantações, os animais que avançavam nas plantações, quando eles se livravam, né, desses animais ferozes. Tudo isso, tudo que fosse, eles achassem que fosse bom dramatizar ou fazer
uma peça, eles faziam. Continuando, os artistas eram sempre homens, ou seja, não tinham mulheres nesse período na dramatização das peças, mesmo quando havia personagens femininos. Incrível, né? Quando tinha personagens femininas, eram os homens que faziam dramatizavam, né, os personagens femininos. Continuando, durante a apresentação, os atores usavam calças, né, com solas altas, roupas luxuosas e máscaras, ou seja, poucas vezes eles utilizavam o próprio rosto, a própria fisionomia. Sempre eles incorporavam roupas para tentar chegar o mais próximo do evento que eles estavam dramatizando lá, né? A escultura foi outro aspecto importante da cultura grega, ou seja, as esculturas, as formas, as estátuas, né, que eles faziam, né, é considerado um dos aspectos importantes da cultura grega, principalmente da cultura grega antiga. Ela valorizava a figura humana e, em especial, o homem, que podia ser retratado nu, ou seja, sem roupa, né? Tem muitas esculturas de homens sem vestimenta nenhuma, só demonstrando o seu corpo, permitindo aos artistas explorar a musculatura e assim destacar a vitalidade e a harmonia do corpo. Em muitas esculturas, a gente pode identificar, que a gente vai ver daqui a pouco a imagem de uma, o formato do músculo, o formato do braço, do corpo humano. Eles conseguiam fazer minuciosamente cada característica do corpo humano. Uma coisa que a gente vê hoje somente ou a olho nu, né, ou por alguma fotografia, eles conseguiam colocar em uma pedra de mármore, eles conseguiam esculpir com detalhes o corpo humano nesse período, né? E eles valorizavam muito isso. Eles queriam demonstrar mesmo que eles eram. Se um artista era bom, ele tinha que demonstrar isso, e eles faziam nessas esculturas. Escultores importantes foram os principais, né? Escultores foram Fídias, Miron, Praxiteles e Policleto. E aqui a gente vai ver a imagem dessas de uma dessas esculturas, né? Aqui do lado esquerdo, um homem está fazendo provavelmente um esporte olímpico. Lembrando que a Olimpíada nasceu também na Grécia. Os jogos, né? Os Jogos Olímpicos, os jogos que demonstravam a evolução do corpo humano. E no meio a gente vê, né, do lado da escultura do corpo humano ali, como era um teatro da época, né, uma das construções da época, que a gente vai falar daqui a pouco da arquitetura. As outras duas imagens do lado direito, a gente vê os pilares provavelmente de algum templo, e embaixo a representação real de um teatro mesmo. Podem ver que é um centro, parece um pouco um estádio, né, de futebol, um estádio olímpico, né, um centro e as arquibancadas ao redor. Podem ver que a parte central é baixa, para que todos possam ter acesso a ter uma visão melhor do que estava ocorrendo, né, ou era de um teatro ou de algum esporte que fosse demonstrado ali naquele lugar. No campo da ciência, agora a gente vai falar sobre o campo da ciência. Os filósofos gregos igualmente se destacaram, pois elaboraram os primeiros conceitos essenciais do pensamento científico. Lembra que a gente falou sobre o questionamento, né, os questionamentos? Isso serviu de base para o pensamento científico. Suas teorias lançaram as bases para o desenvolvimento da medicina, da física, da química e da matemática. Quando a gente falou
na aula passada, que a gente, os gregos, né, os filósofos questionavam, eles buscavam a resposta das coisas, eles já estavam introduzindo o pensamento científico, já estavam tendo o desenvolvimento, né, do pensamento científico. Porque quando eles questionavam as coisas, eles conseguiam achar as respostas. E essas respostas, muitas vezes, eram a cura de alguma doença, era a explicação de determinado fenômeno da natureza, que pode ser uma reação química, pode ser um movimento físico sobre determinada parte da natureza, e cálculos matemáticos, porque a quantidade das coisas ou a previsão, né? Alguns filósofos, alguns pensadores gregos, como Pitágoras, como Tales de Mileto, né? Eles tiveram esses questionamentos sobre determinados assuntos matemáticos e desenvolveram seus próprios teoremas, né? O teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, ou seja, que hoje a gente estuda. Vocês vão estudar daqui a uns 3 anos, provavelmente lá no nono ano da matemática, né? E química lá para o ensino médio, química, física. Continuando, eles procuraram dar explicações físicas e naturais aos fenômenos da natureza, né? Descartando as causas atribuídas aos caprichos divinos. Lembrando que antes do pensamento científico, tudo que acontecia na natureza era por permissão ou era um Deus que estava furioso. Digamos, se um raio cai numa árvore é porque Zeus estava com raiva, ou se acontecesse uma enchente era porque Poseidon estava furioso. Ou seja, tudo antes do pensamento científico era relacionado com a religião, ou os caprichos, ou a ira dos deuses. Afirmavam que por trás do aparente caos do mundo natural havia princípios ordenadores próprios de todas as coisas. Ou seja, cada reação, né, tinha uma consequência, cada que fosse feito na natureza gerava uma consequência. Só que as pessoas não acreditavam nisso. O que eles acreditavam? Que eram os deuses que estavam com ira, ou os deuses que estavam alegres. Eles não acreditavam que se plantasse mais ia colher mais. Eles acreditavam que vou plantar e eu vou colher mais porque o Deus tal vai me dar uma grande fartura. Ou eu não consegui colher, né, ou aconteceu uma tragédia na minha plantação porque Hades estava furioso, ou Zeus, né, o próprio Zeus estava furioso, ou aconteceu uma queimada na minha plantação. Eles sempre ligavam à religião, sempre ligavam à ira ou os caprichos dos deuses. E com o pensamento científico, isso já foi mudando. Eles já tinham uma explicação para as coisas. Já que antes já estavam buscando nessa explicação, a explicação do vento, a explicação do fogo, a explicação das tempestades, da rotação, né, da Terra, eles conseguiam essas respostas. Continuando, a arquitetura, outra parte, né, da influência grega é a arquitetura, também merece destaque na cultura da Grécia Antiga, porque, como a gente viu nas imagens anteriores, podem ver que eles conseguiam, pelo pouco conhecimento que eles tinham na época, eles conseguiam fazer grandes obras enormes naquele período, né? Grandes teatros, grandes templos, a utilização do mármore para esculpir, né? Hoje já é necessária a utilização de máquinas para utilizar manusear mármore, grandes pedras, fazer esculturas, fazer grandes prédios, né? A utilização de máquinas. Na época eles tinham apenas um pouco do conhecimento matemático e a força física, e aí um pouco da inteligência para fabricar alguns poucos instrumentos rústicos para ajudar na criação das coisas. Por exemplo, a arquitetura, né?
a arquitetura, a construção de casas, a construção de templos, de locais públicos, foi com a introdução do pensamento científico. Seu estilo, né, o estilo arquitetônico, apresentava proporções equilibradas e linhas harmoniosas, ou seja, tinha uma interligação à arquitetura da Grécia Antiga. Entre os templos construídos, o mais importante foi o Partenon. Lembra daquele templo que eu mostrei? Que era um templo, tinha várias vigas, né? E essas vigas tinham seus formatos característicos. Esse Partenon era em Atenas e foi feito em mármore, no estilo dórico. Lembrando que existem 3 estilos arquitetônicos da Grécia Antiga. Ou seja, das construções gregas existem 3 tipos de arquitetura ou estilo arquitetônico. A distinção entre eles pode ser feita por suas colunas e pelo formato do capitel. O que é o capitel? É a parte superior da coluna. O capitel é esse aqui, é essa parte superior aqui. Aqui é a coluna. Só que essa parte aqui é o capitel. E essa parte que tem as características de cada estilo arquitetônico. A primeira é dórico, ou dórico, né? Estilo arquitetônico dórico, caracterizado pela sobriedade de suas linhas e de seu capitel. Ou seja, as linhas, né, eram mais retas, não tinha nenhum enfeite, nenhum aparato. Segundo o estilo arquitetônico jônico, formado por colunas, e o capitel era esculpido em espiral, ou seja, o segundo era o jônico, tinha, né, a coluna. Quando chegava no capitel, eles já faziam essa dobradura aqui, esse estilo em espiral, como se fosse um cabelo, né, um cacho de cabelo. E por último, o estilo coríntio ou coríntio, né? O estilo mais ornamentado dos detalhes de seu capitel, desculpe. Ou seja, vocês podem ver que o último, né, que é o coríntio, ele já é mais elaborado, já tinha mais desenhos mais elaborados. Às vezes eles construíam folhas, flores, o que eles quisessem, eles construíam, mas de forma mais elaborada. Já os outros já eram um pouco mais simples. O dórico era o mais simples de todos, né? O jônico já tinha a sua característica e o coríntio já era bem mais elaborados. E hoje, né, esses estilos arquitetônicos, algumas pessoas utilizam ele nas suas residências ou em seus prédios comerciais. Então, até a próxima aula.